Salve, galera! Quantas Copas do Mundo vocês já acompanharam, já assistiu, já viu de perto? Eu sou uma pessoa jovem, então não assisti tantas, cara. Por mais que você desacredite, mas eu sou uma pessoa jovem, eu não assisti tantas, não acompanhei tantas. Mas vocês que acompanhou, lembra de todos os melhores jogadores das Copas do Mundo? Se você lembra, deixa aqui nos comentários e já deixa você se você acha que teve alguma injustiça em alguma dessas Copas. Então, já deixa o like, meu parceiro é o Eurofut, vai trazer aqui o melhor jogador de cada Copa, né? Vou ter um link dele aqui, do canal original, na descrição e nos comentários fixado. Então vai lá, dá uma moral, cara, se inscreve no canal, que o vídeo é dele, muito show de bola. Aquele abraço, meu irmão, e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Hoje a gente vai relembrar todos os vencedores do prêmio de craque da Copa do Mundo. E a gente já começa indo pro Mundial de 1982, realizado na Espanha, que foi onde pela primeira vez foi colocada em prática a ideia da bola de ouro da Copa do Mundo. Nem lembro se meu pai era nascido aí, imagine eu, meu Deus, nem lembro. Vamos ver quem foi que ganhou. Onde um comitê da FIFA determina uma lista de jogadores para representantes da imprensa então escolherem qual foi o craque da competição. Por isso que essa lista não vai ter jogadores de Copas anteriores à de 82, porque embora a FIFA tenha até listado os melhores jogadores de Copas mais antigas para preencher lacunas, a verdade é que o prêmio ainda não existia, então não houve o mesmo processo de escolha, certo? Com isso dito, vamos para o nosso primeiro ato, um nome nada legal de lembrar para o brasileiro que ama futebol, especialmente os mais velhos que acompanharam a Copa de 82. O italiano Paolo Rossi, que certamente não era cotado como um dos principais astros daquele Mundial, fez uma Copa lendária e no fim foi eleito o melhor jogador. A história fica ainda mais incrível quando a gente lembra que o Rossi vinha de uma suspensão de 2 anos do futebol, punido por um caso de manipulação de resultados, que ele sempre se declarou inocente. É aquele famoso caso do cara que é jogador de Copa, né? Como o James Rodrigues, que daqui a pouco vai aparecer aí. O camarada teve apenas 3 partidas oficiais para se preparar para a Copa, e numa reportagem antiga da Gazzetta dello Sport, jornal italiano, o Paolo Rossi foi descrito na fase de grupos da Copa como um fantasma, o ataque inexistente. A Itália passou da fase de grupos com 3 empates, né? Sem vencer, e foi então para a segunda fase de grupos. Sim, isso existiu naquela Copa, regulamento bizarro, mas no fim, parecia que nada iria parar o Paolo Rossi no mata-mata, porque aí ele começou a desabrochar, né, e foi o artilheiro daquela Copa com 6 gols, depois de ter passado a primeira fase de grupos inteira em branco. Os seus primeiros gols naquele Mundial vieram a partir da segunda e foram justamente contra quem? O Brasil, né, o homem não tinha feito nenhum golzinho sequer, pegou o brasa e meteu um hat-trick. Aí não dá, né, Paolo? Depois daquilo, ele desandou a decidir, na semifinal contra a Polônia, anotou uma dobieta, né, para colocar a Azurra aí na grande final, e na decisão abriu o placar da vitória contra a Alemanha, dando à Itália a sua primeira Copa do Mundo desde 1938, e assim foi eleito então o primeiro bola de ouro da Copa do Mundo. Merecido, né? O cara primeiro já fez logo 3 gols no Brasil de Zico, e aí foi pra cima, eu acho que muito merecido aqui, né? Até porque até na final o cara fez gol. Agora vamos para a Copa do México em 1986 e ouvindo esse ano você já lembra do Maradona. E se tratando de Maradona, qualquer coisa que a gente possa dizer vocês já devem ter ouvido, especialmente porque já falamos bastante sobre ele aqui no canal, inclusive no vídeo de jogadores que acabaram com uma Copa do Mundo, e afinal foi exatamente isso que ele fez lá no México, né? Esmerilhou, arregaçou a maior competição de futebol do mundo. Na fase de grupos, o gênio deu 4 assistências nas partidas contra a Coreia do Sul, Itália e Bulgária, e ainda meteu um gol. Mas o show de verdade seria na fase de mata-mata, onde o Dieguito mostrou por que era o grande gênio do futebol mundial na época. Em especial, é sempre de lei destacar a sua apoteótica atuação contra a Inglaterra em um dos jogos mais históricos de todos os tempos. Na mesma partida, ele protagonizou a polêmica La Mano de Dios e o gol do século, 2 lances lembrados e relembrados incansavelmente até os dias de hoje. Para completar, El Pibe de Oro ainda meteu um doblete na semifinal contra a Bélgica e deu mais uma assistência pro gol da vitória na final contra a Alemanha. Maradona foi provavelmente o bola de ouro mais indiscutível de toda a história dessa premiação, né? O cara tava imparável. É sem palavras, né? Maradona, você que acompanhou essa Copa, diga aqui se de fato foi tão brilhante, mas pelos números, né, velho? Não tem nem como contestar.
Vamos para a Copa da Itália em 1990 e teremos mais um italiano dando as caras por aqui, pois jogando em casa, né, Salvatore Schillaci destruiu e foi eleito o bola de ouro da competição. Disputando a sua primeira Copa, mais ou menos no pique do Paolo Rossi, ele não era considerado um dos jogadores mais badalados da sua geração, especialmente se a gente considerar que a Série A italiana era uma liga recheada de estrelas naquela época e que apenas um ano antes da Copa, o Schillaci estava sendo artilheiro lá na Itália, da Série B. Exatamente, só aí ele foi então chamar a atenção da Juve, né? O clube que o deu mais projeção e fez ele ser convocado para a Copa do Mundo. Silenciosamente, o atacante da Azzurra foi deixando a sua marca no Mundial. Na fase de grupos, meteu gol contra a Áustria e a Tchecoslováquia e passou em branco apenas contra os Estados Unidos. E um detalhe muito legal sobre a história dele é que ele começou a Copa no banco nas 2 primeiras partidas, mas virou titular na terceira e aí no mata-mata ele não perdoou ninguém. Uruguai e Irlanda tombaram contra a Itália com gols do Schillaci e na semifinal, mesmo com a eliminação nos pênaltis frente à Argentina, ele conseguiu deixar sua contribuição no placar, também brilhou na disputa de terceiro lugar contra a Inglaterra e assim Toto Schillaci, né, como era chamado, terminou a Copa como artilheiro isolado com 6 gols e eleito aí merecidamente o craque da competição. E ó, a gente tá cumprindo a nossa promessa de criar bastante conteúdo sobre Copa do Mundo aqui no canal, hein? Então o primeiro a ganhar sem ser campeão, né, dessa lista aí foi o primeiro. De novo, um jogador de Copa, jogador que não era isso tudo na sua equipe, né, no seu campeonato, mas quando foi pra Copa, brilhou. Eu espero que isso aconteça com o Brasil esse ano. O Brasil tá indo aí com jogadores aí que... Tomara que um aí vire um monstro sagrado aí na Copa e leve a gente ao Hexa. E o parceiro tá dando a ideia dele, tá fazendo vídeo sobre Copas, segue lá Eurofute pra dar aquela força a ele, mas também segue o parceiro do Bimbaia aqui que a gente tá em busca dos primeiros 1000 inscritos. Tô querendo chegar a 1000 inscritos até o final da Copa, com fé em Deus a gente vai conseguir, se você me apoiar também. Tá curtindo? Não se esquece de clicar no botão vermelho e se inscrever, que assim você acompanha todo o conteúdo que a gente for lançando, que vai ser bastante coisa até o Mundial no final do ano. Já tivemos 2 italianos e um argentino, hora de emplacar uma sequência de brasileiros nessa lista, começando pela Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, e a gente sabe de cor o nome do cara que foi o craque da competição, o baixinho Romário. Que o peixe foi indispensável para a conquista do Tetra é um fato, mas o que torna esse caso mais dramático é que o Romário era um jogador que tinha muita chance de sequer ser convocado para aquele Mundial, segundo palavras dele mesmo, tá? Eu jamais teria sido convocado para a Copa do Mundo de 94, essa é a verdade. O Brasil deveria ter se classificado com facilidade e, como eu tinha me desentendido com a comissão técnica, eles nunca teriam me aceitado, mas naquele jogo decisivo contra o Uruguai, tínhamos que vencer ou empatar para classificar. Romário foi chamado para salvar a seleção nas eliminatórias. O Brasil venceu o Uruguai com um gol dele e aí ele foi pro Mundial, para nossa sorte. Na fase de grupos, o camisa 11 brasileiro marcou em todas as partidas, né, contra a Rússia, Camarões e Suécia. No mata-mata, foi decisivo nas classificações muito suadas contra Holanda e Suécia, e apesar de ter passado em branco em 2 jogos, o desempenho dele em campo era quase sempre fenomenal, comandando aquele time junto com o Bebeto, que podia não ser uma das seleções mais encantadoras que o Brasil já teve, mas foi a única que tinha Romário no auge. E isso foi o bastante. Baixola então levou para casa a bola de ouro da Copa do Mundo, o prêmio oficial. Acho que isso marcou o brasileiro, porque até hoje, né, eu não acompanhei essa Copa, né, eu nasci depois de um ano. Mas meu pai, os colegas de meu pai que são mais velhos sempre falam Romário e Bebeto, Romário e Bebeto, Romário e Bebeto. Aí diz que é uma dupla imbatível, né? Eu queria ter visto jogar, não vi, né? Mas todo mundo disse. Uma história que eu não gosto muito é a do Bebeto, porque o Bebeto para ir para a Copa teve que sair do Vitória, que é um time nordestino, né? Segundo o técnico do Brasil, ele só poderia ser convocado se ele jogasse no eixo, porque no Nordeste ele não ia ser convocado. E aí, como eu moro no Nordeste, essa é uma puta de discriminação, e aí essa pra mim é a parte que mancha. Mas, fora isso, foi um grande campeonato, principalmente pelo Romário e pelo Bebeto, né? Isso aí só é uma parte podre de algumas coisas do Brasil, mas não vem à tona. O que vem à tona foi, felizmente, né, deixar lá, e o jogo do Romário que mereceu muito, que é o que tá aqui no vídeo, ser o melhor jogador daquela Copa.
Na Copa seguinte, mais uma vez um craque brazuca venceu a bola de ouro da competição, que foi o Ronaldo Fenômeno, na época chamado apenas de Ronaldinho. Um detalhe que vale ser citado logo de cara é que ele tinha 21 anos na época. O Ronaldo foi o melhor jogador de uma Copa do Mundo com 21 anos, né? Algo bizarro. E nessa época, ele ainda era aquele atacante de muita velocidade, drible, inventividade, com um pouco menos de características do Ronaldo Fenômeno R9, camisa 9, matador, homem-gol, que a gente viu na maior parte da sua carreira, inclusive no Mundial de 2002, né? O grande destaque dele na fase de grupos foi no jogo contra Marrocos, quando ele marca o seu primeiro gol na história das Copas e também deixa uma assistência, mas guardou a maior parte dos gols pro mata-mata, né? E logo nas oitavas, já guardou um doblete para despachar o Chile. Ainda deu 2 passes para gol nas quartas de final contra a Dinamarca e guardou o único gol brasileiro na semi contra a Holanda, quando passamos nas penalidades. O Ronaldinho tava voando e o Brasil na final. O que poderia dar errado? Simplesmente, segundo a versão oficial, uma convulsão que ele sofreu na véspera da grande decisão. Um momento muito triste e tenso que foi descrito por vários jogadores aí ao longo dos anos, e mais um que lá estava, que era o Edmundo. Levanto, olho e vejo o Ronaldo tendo a convulsão. Quando vi o Ronaldo passando mal, saí gritando pelos corredores, roxo, língua virada, bufando. Quando vem o lanche, antes do jogo, todo mundo sabe que o Ronaldo teve a convulsão, menos ele. Desenrolaram a língua, deram banho e botaram ele pra dormir. Ele não estava consciente. Apesar do susto, o Ronaldo insistiu em jogar aquela final contra a França, e uma final que a gente nunca vai saber o que teria acontecido se não fosse esse maldito caso da convulsão que abalou o nosso principal jogador e também toda a equipe, né? No fim, o resultado foi aquele mesmo, a gente sofreu com o Zidane, uma das derrotas mais dolorosas do Brasil na história das Copas, mas que não impediu o Ronaldo de levar a bola de ouro da Copa pra casa. Zidane monstruoso, Zidane é barril. Convulsão, meu filho já deu. É sinistro de você ver. É algo que, se você virar o rosto dele ali, né, ele passa com o momento, aí você dá um banho para baixar a febre. Mas, pô, você vê essa cena ao vivo, é sinistra. Ronaldo, que pra mim, se não fosse a contusão dele, eu acho que ele poderia estar até ali no pódio, ali junto com o Cristiano Ronaldo e Messi, porque o Fenômeno jogava muita bola mesmo. Acho que prejudicou ele foi o peso, que ele ganhou excesso de peso, foi as contusões dele. Mas se fosse um cara aí, poderia chegar assim aos pés aí do Cristiano e do Messi, porque o Ronaldo, para mim, foi muito monstruoso, né? Eu não lembro dessa Copa, era muito menino, mas você que assistiu essa Copa, de fato, o Ronaldo foi o melhor da Copa, ou o Zidane ali bateu de frente com o Ronaldo? Deixa a pergunta para vocês, deixa a resposta aqui nos comentários. E na Copa seguinte, em 2002, pra surpresa de ninguém, levou de novo a bola de ouro pra casa o Oliver Kahn? Ué, não era pra estar o nome do Ronaldo aqui não, hein? Não tem nada errado nessa lista, não? Não tem não, amigos. Vocês sabem que a Copa que o Ronaldo fez em 2002, marcando gol em 6 dos 7 jogos, inclusive 2 na final, foi brutal, mas o bola de ouro da competição foi o lendário goleiro do Bayern de Munique, que defendia a Alemanha, né? O Oliver Kahn. Aquele que bateu roupa na final? Aquele mesmo. Mas calma que não é uma loucura tão grande ele ter ganhado. Se pra um meio-campista ou atacante, o destaque é sempre o gol ou a assistência, pro goleiro a gente pode dizer que é levar o menor número de gols possível, né? E conseguir manter o seu time sem levar gol, o famoso clean sheet no inglês, né? Na fase de grupos, o Oliver Kahn levou apenas um gol, marcado pela Irlanda, e na fase de mata-mata, a Alemanha encarnou a filosofia do 1-0ismo, né? Passando por Paraguai, Estados Unidos e Coreia do Sul, sempre vencendo por 1-0, com o Oliver Kahn fazendo defesas monumentais, tá? Sempre garantindo que aquele golzinho fosse o bastante para classificar. E aí, amigo, na final vocês já sabem o que aconteceu, o Kahn acabou falhando, o que só aumentou os questionamentos de quem queria ver o Ronaldo levando a bola de ouro da competição. Mas o fato é que até os dias de hoje, Oliver Kahn foi o único defensor na história a ser eleito o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Isso é injusto, né? Isso é injusto. Não a questão do Ronaldo, acho que o Ronaldo jogou muita bola, mas eu acho que o Oliver Kahn mereceu, pô, mereceu. O cara tomou um gol só, né? Da fase de grupo até a final, o cara tomou um gol só. Acho que eu, que sou um cara que sou apaixonado pela posição de goleiro, que eu já agarrei quando era mais novo, nos babas eu sou goleiro, e é muito injusto que às vezes você se acaba todo ali no gol e o cara faz 2 gols e leva o melhor da partida. Às vezes o cara só faz um gol, velho. Tem cara que não faz nada a partida toda, a bola lançada para a área, ele cabeceia, faz um gol e ele ganha o melhor da partida, enquanto o goleiro garrou como uma porra lá. Eu acho que tinha que acabar com esse negócio de melhor jogador. Acho que tinha que dar por posição, melhor goleiro, melhor meia, melhor zagueiro e melhor atacante, porque aí você não é injusto. Um exemplo, o Neuer, quando perdeu várias melhor do mundo, sendo que o Neuer é um goleiro fenomenal,
né? O máximo que o Neuer chegou foi ficar em terceiro lugar, e isso é injusto pra caralho, porque o número dele transformado em número de atacantes, ele era melhor do mundo aí várias vezes. Eu acho que tinha que acabar com esse negócio de melhor jogador do mundo e dar por posição, que aí você pega e fica sem ser injusto. Então eu acho que aqui o Oliver Kahn de fato foi o melhor jogador da Copa. O cara passou uma Copa do Mundo tomando um gol só. Não é pra qualquer um não, pai. Só tomou 2 gols na final, que aí é jogo de outros 500. Mas muito bom goleiro Oliver Kahn. Ué, mas e o Fábio Cannavaro na Copa da Alemanha em 2006? Em 2006, a gente teve um nome que também ganhou grande destaque no nosso vídeo de craques que destruíram no Mundial, que foi o grandíssimo Zidane. E a exemplo do Oliver Kahn, ele também foi um craque da Copa que acabou fazendo uma senhora besteira na final. Zidane foi à Alemanha disputar as últimas partidas da sua carreira, tendo decidido encerrar por cima, né? Visto que ele tinha ainda nível e idade pra seguir atuando se quisesse. E em 2006, com 34 anos de idade, era um dos melhores jogadores do mundo, algo que as suas atuações naquele Mundial deixaram bem claro. Nas oitavas de final, o golaço que fechou a conta contra a Espanha. Nas quartas de final, o show de técnica e controle de bola contra o Brasil naquele jogo que ele estava imparável. Nas semis, o gol da classificação contra Portugal. E na final, o gol da cavadinha contra Buffon. O Zidane fez um mata-mata impecável, mas no fim aconteceu um dos fatos mais surpreendentes da história das Copas, que foi a cabeçada do Zizou no Materazzi, né? Obviamente ele foi expulso, não ajudou a sua equipe na disputa de pênaltis e assistiu à derrota do vestiário, e mesmo com o ato antidesportivo, foi eleito o melhor daquela Copa, tá? Então o Cannavaro ganhou a bola de ouro no final daquele ano, mas a bola de ouro da Copa foi pro Zizou. Inclusive o Cannavaro ficou em segundo, tá? O Cannavaro foi o único defensor a ganhar o melhor do mundo, não foi isso? O único defensor. Mas o Zidane o que o Zidane fez com o Brasil naquele jogo ali, velho, é indiscutível, não tem como discutir contra fatos. Não tem, pô, não tem. O Zidane foi o melhor. Só que o Cannavaro foi o melhor jogador do mundo naquele ano, curioso. Mas bem dado. Até o momento, eu acho que tá justo. Tá sendo justo. Chegando numa das Copas do Mundo mais carismáticas de todos os tempos, a de 2010 na África do Sul, quando o Uruguai contava com um trio de ataque de muito respeito, né? Com os jovens Luis Suárez e Edinson Cavani, e o já consagrado e conhecido craque Diego Forlán, que liderou aquela seleção para sua melhor campanha na Copa do Mundo nos últimos 52 anos, e merecidamente acabou levando para casa aí a bola de ouro da Copa. Forlán, o 9 que jogava com a 10, ou o 10 que jogava de 9, na época atuava pelo Atlético de Madrid e já vinha de uma sequência muito consistente atuando lá no futebol espanhol, né, onde também tinha jogado no Villarreal. O uruguaio chegava no Mundial da África do Sul com 31 anos e fez talvez a melhor competição da sua vida. Na fase de grupos, anotou 2 na vitória contra a África do Sul. Na fase de mata-mata, um desempenho digno de craque da Copa, participando de pelo menos um gol de forma direta nas 4 partidas que viriam pela frente. Nas oitavas de final, passe para um dos gols do Luizito contra a Coreia do Sul. Na histórica eliminatória contra a Gana, nas quartas, né, anotou o gol da Celeste, que levou a partida para os penais, onde o Uruguai se classificou, e o caminho do Forlán teve pela frente a Holanda nas semis, que acabou eliminando o Uruguai por 3-2, mas ele também guardou o dele, e os uruguaios também caíram na disputa de terceiro lugar contra a Alemanha, mas de novo o Forlán fez questão de anotar mais um gol, e deixou o Mundial como um artilheiro conjunto com 5 gols marcados, e também como o melhor jogador do torneio, o que foi possivelmente o auge da carreira dele, né? O declínio do Forlán viria rapidamente, e 2 anos depois de ser o melhor da Copa, ele estaria tendo uma passagem pra lá de contestada pelo Internacional de Porto Alegre, né? Coisas do futebol. Curioso, essa Copa do Mundo 2010 teve alguns fatos que ficaram marcados. Primeiro, a Jabulani, né? Parece que o Forlán aprendeu a chutar a Jabulani. Fiquei sabendo que alguns times chegou antes para ficar treinando com essa bola, que era um inferno para os jogadores e para os goleiros também. Segundo, foi a Copa que a gente poderia ter ido com a máquina para a Copa, mas por orgulho, estratégia, sei lá, vaidade de Dunga. Dunga não levou muitos jogadores bons que poderia ajudar a gente nessa Copa do Mundo, como o próprio Neymar, que tava voando no Santos, o Ganso, que tava muito bem no Santos, o Ronaldinho Gaúcho, né? Poderia ter levado o Adriano ainda, nem que saia pro banco de reserva. Muitos jogadores poderiam ter ido nessa Copa ainda, mas infelizmente o Dunga largou o foda-se, levou quem ele levou, e a gente acabou se ferrando pra Holanda por 2 gols de cabeça. Fazer o quê, né? Mas outra coisa que me deixa aqui meio coisa é que o Miller não ganhou um melhor jogador de Copa, sendo que ele é o maior artilheiro das Copas. Curioso isso aí, né, velho? O cara é o maior artilheiro de todas as Copas e ele não levou um melhor jogador de uma Copa do Mundo. Que viagem.
Agora vamos para a Copa de 2014 realizada no Brasil, onde o bola de ouro da competição foi um sujeitinho que tá mais do que acostumado a vencer bolas de ouro, né? O tal do Lionel Messi, o camisa 10 da Argentina, chegava pro Mundial com 27 anos e como a grande estrela do planeta da bola, tendo vencido aí 4 das últimas 5 edições da bola de ouro. Mas a verdade é que mesmo sendo o jogador indiscutível que é, a escolha de Messi como craque da Copa de 2014 é até hoje motivo de polêmica, né? O Messinho anotou 4 gols naquela Copa e foram todos na fase de grupos, mas assim, todos gols que deram a vitória pra Argentina de alguma maneira. Sem ele, aquela seleção talvez tivesse ficado pelo caminho bem mais cedo, né? O problema pro Messi foi a partir da fase de mata-mata. Nas oitavas de final, deu assistência pro gol da classificação frente à Suíça, mas depois não se envolveu em mais nenhum gol sequer nos 3 demais jogos que ele jogaria. Passou em branco contra a Bélgica, apesar de ter jogado bem, e inclusive o gol da vitória saiu de uma jogada dele, né? Mas não contou com assistência. Contra a Holanda, ficou bastante apagado, e na decisão contra a Alemanha também não conseguiu seu Messi que a gente conhece, tendo ainda perdido uma chance clara de gol na cara do Manuel Neuer. Depois da derrota na final, o Messi ficou com a bola de ouro da competição, cercado de questionamentos, né? Poderia ter sido o James Rodrigues, o Robben, o Thomas Müller. Tínhamos muitas opções, mas o craque daquela Copa oficialmente foi o Messi. Comenta aí quem que você acha que deveria ter levado, né? Davi Luiz, Bernard. E finalmente, Cara, essa Copa aqui, pra mim, aqui já começou as controvérsias, né? Pra mim já começou aí a ser dada o prêmio pelo nome. Porque o Messi não era pra ganhar essa Copa aqui, pelo amor de Deus, pô. Até o Neuer foi mais jogador que o Messi nessa Copa. Quem assistiu essa Copa, quem tomou os 7-1, lembra do Neuer agarrando naquele jogo. O cara é o capeta agarrando, velho. Até o Neuer merecia ser o melhor jogador daquela Copa ali. Pô, o Messi é sacanagem essa porra aí, velho. finalmente chegamos no último homem eleito bola de ouro da Copa do Mundo, que foi no Mundial da Rússia em 2018, onde o nosso querido Luka Modric papou a premiação. Luquita chegava para aquela competição como um dos grandes expoentes de uma equipe que tinha acabado de ser tricampeã consecutiva da Champions League, né? E com seus 32 anos, vivia uma grande expectativa para poder liderar a ótima geração croata para fazer uma campanha digna na Copa. E a verdade é que Luka e seus companheiros foram muito além, né? Num grupo com Nigéria, Argentina e Islândia, a Croácia teve 100% de aproveitamento, com o Modric, o meio-campista, anotando gol em 2 dessas partidas contra os nigerianos e os argentinos. Mas o Modric é aquela coisa, é o tipo de jogador que números não definem. Ele marca poucos gols e não costuma coletar números monstruosos de assistências. Muitas vezes ele faz o trabalho mais silencioso de organizar o time, de abrir espaços. E isso é um pouco difícil explicar, sem de fato ver as partidas. É o tipo de jogador que muitas vezes as estatísticas não fazem jus à qualidade dele. Mas de qualquer maneira, veio o mata-mata e Modric deixou uma mancha no seu desempenho naquele Mundial. Quando no finalzinho da prorrogação, contra a Dinamarca, o camisa 10 acabou desperdiçando um pênalti que poderia ter jogado a Croácia para fora da Copa. Mas os croatas conseguiram passar mesmo assim. E aí na fase seguinte, o Modric se redimiu, ajudando com uma assistência na prorrogação contra a Rússia, e apesar de não participar diretamente de gol, teve um desempenho crucial e muito consistente, né, na semifinal contra a Inglaterra, liderando a Croácia não só na parte técnica, mas também ali na parte dos ânimos, né, na primeira final de Copa do Mundo da história do país. E naquele jogo, os croatas tiveram pela frente uma equipe muito mais recheada de grandes jogadores como era a França, né, e aí acabaram não conseguindo levar o título, mas o desempenho do Modric e da seleção dele naquele Mundial foi uma coisa épica, né? E isso acabou rendendo ao craque do Real Madrid a bola de ouro da Copa de 2018. Embora há quem diga que o Griezmann talvez merecia mais, também há controvérsias e essa bola de ouro da Copa acabou resultando numa bola de ouro de verdade da France Football no final do ano, com o Modric sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2018. Agora diz pra gente. Galera, é um negócio seguinte, a do Modric eu fico feliz porque o Modric é um cara que merecia, né, ter ganhado algum prêmio de expressão, porque o Modric joga muita bola. Eu lembro que nessa Copa de 2018, o Griezmann e o Mbappé jogaram pra caralho essa Copa, velho. Jogaram pra porra, mas eu acho que é merecido por tudo que o Griezmann, ou tudo que o Modric é e o que o Modric foi, sabe? Mas se desse ao Mbappé ou o Griezmann também estaria de bom tamanho. Eu acho que a única injusta aí foi em 2014 para o Messi. Se eu não me engano, o Messi foi aqui, o Messi ganhou em 2022 e aí sim, eu acho que o Messi mereceu ganhar aquela de 2022, onde a Argentina foi campeã. E por mais que o Messi já tivesse uma idade avançada, o Messi comandou
a equipe, principalmente naquela final espetacular contra a equipe da França. Mas em 2014 eu acho que sim, foi controversa, foi a única que é contestável, né? Porque as outras, tinha outro que podia ganhar, mas não era maluquice dar para aquele jogador, né? Mas deixa aqui a opinião de vocês, se vocês concordam com todas, se você discorda de uma ou de outra, deixa aqui qual você discorda, já deixa o like, segue o canal para dar aquela força ao seu parceiro Binho Bahia, né? Dá esse like aí pra gente bater esses 1000 inscritos, conto com vocês e até o próximo vídeo. Valeu!